maiúsculas, minúsculas, né, de A a Z. O símbolo underline ele é considerado uma letra. Dígitos de 0 a 9, caracteres especiais também são aceitos pela linguagem. Símbolos especiais, né, o igual, o diferente, menor ou igual, maior ou igual, delimitadores de início e fim, início de comentário, fim de comentário, tudo isso a gente vai usar daqui a pouquinho, vocês vão entender melhor, tá? Tem 3 formas da gente estar fazendo comentário dentro do código, né? Se a gente quiser colocar a explicação do que determinado comando está fazendo, do que determinada linha do código está fazendo, a gente coloca comentários ao longo do código. Tipos de dados. Semana passada a gente viu os tipos primitivos de dados, né? Que foi o tipo inteiro, né? Inteiro é um tipo primitivo de dado, que são valores inteiros, que são os valores sem vírgula, né? Sem casas decimais. Nós vimos também como tipo primitivo de dado o real, que são os números com vírgula. Lembram da altura? A gente falou da altura, né? A altura ela tem que ser declarada como real, porque senão será armazenada apenas a parte inteira do número, né? E o vírgula centímetros ali vai ser desconsiderado. A gente viu também o tipo primitivo de dado booleano, que guarda verdadeiro ou falso. Lembram que eu fiz até uma analogia com o liga-desliga, né, de uma chave de luz. Então esse é o tipo booleano. E tem mais um tipo primitivo de dado, que é o literal ou caractere, né, quando a gente quer armazenar uma letra ou um símbolo, tá? Só que aqui na linguagem C, a gente utiliza os tipos de dados próprios das linguagens de programação, né? Então a gente vai utilizar aí o char, então aquele tipo primitivo de dado lá que era caractere, né, literal, aqui a gente usa char. Então a gente declara uma variável do tipo char quando aquela variável vai armazenar uma letra ou um símbolo, tá? Int é para inteiro, então para guardar um valor inteiro. Float e double são tipos, né, de variáveis que armazenam números com vírgula, tá? Normalmente aqui nos programas, como a gente não vai armazenar números muito grandes, né, com muitos números depois da vírgula, a gente declara os nossos números reais como float, tá? Na disciplina. E void a gente vai ver depois, na verdade vocês vão ver em outra disciplina quando vocês utilizarem funções, tá? Identificadores. Os identificadores são os nomes de programa, nomes de variáveis, constantes, funções, né, que são os procedimentos e assim por diante. E daí a gente tem umas regrinhas, tá? Aqui algumas regras não são exatamente, se eu não fizer assim não vai funcionar, mas são o que a gente chama de boas práticas de programação, né? Os programadores, eles utilizam para ficar, para todo mundo programar da mesma forma, né? Ficar padronizado, mais padrão. Então, iniciar por uma letra. Lembram, a gente fez alguns exercícios semana passada que não podia, a gente não pode iniciar por número, lembra? Tinha alguns exercícios. Então, nome de variável a gente evita iniciar por número, assim como o nome de programa, né? A gente até pode usar um número, mas a gente coloca o número depois do caractere, tá? Daí a gente usa o símbolo de underline quando a gente quer deixar uma espécie de espaço entre o nome da variável também, vou fazer soma total, por exemplo. Ou eu declaro a variável soma total escrita junto, né, sem espaço, ou se eu quiser deixar um espaço, a gente usa um underline, soma underline total, tá? O underline ele vai entender como se fosse uma letra também, então não tem problema ali na declaração. Daí não pode conter espaços, daí ali o tamanho
né, no máximo 127 caracteres, mas ninguém vai dar um nome de variável com 127 caracteres, né? Sendo que desses 27 caracteres, somente os 32 primeiros que são válidos. Mas igual, né? Ninguém vai digitar um nome de variável com 32 caracteres. A linguagem C, ela é case sensitive, isso é muito importante, tá? A letra maiúscula é diferente de letra minúscula. Então, se vocês olharem aquelas 3 variáveis que estão declaradas ali no slide, são variáveis diferentes, tá? Média, escrita toda minúscula, é diferente do média, escrito, né, digitado com M maiúsculo, que é diferente do média, digitado com o M, o E e o D maiúsculos. São variáveis diferentes, tá? A linguagem C vai entender que são variáveis diferentes. Então, se vocês declararam média dessa primeira forma ali, né, digitada toda em minúsculo, ao longo do programa vocês vão utilizar ela toda em minúsculo, tá? Então tem que cuidar disso aí. Palavras reservadas, então tem algumas palavras próprias da linguagem C que a gente não utiliza como nome de variável, como nome de programa, nome de função, tá? Que são palavras da linguagem C, próprias da linguagem C, que são comandos, instruções que a gente usa para fazer, né, outra coisa, tem outra função dentro do C. Aqui tem uma estrutura básica de um programa em C. Se vocês olharem aqui, ó, primeiro a gente tem a definição das bibliotecas, que são bibliotecas que têm embutidos comandos, né? Na verdade, a gente vai utilizar esses comandos para fazer a entrada de dados, por exemplo, para fazer saída de dados. E daí, para isso funcionar, a gente insere bibliotecas. Olá, boa noite. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a primeira ali é a biblioteca stdio, né? Que é a biblioteca que permite a entrada e saída de dados nos programas. Daí tem a stdlib, tem a match.h, assim como tem outras bibliotecas, tá? Então, à medida que a gente for utilizando, eu vou explicando para vocês, tá? Sobre cada uma delas. Daí o programa sempre começa no main. Vocês vão ver que quando a gente cria um projeto no CodeBlocks, ele automaticamente já inclui as bibliotecas básicas. Então, as bibliotecas básicas, biblioteca padrão, a gente não precisa se preocupar, porque ele já insere no momento que a gente cria um projeto no CodeBlocks. E é inserida essa linha do main, que é a função principal do programa. Então, o programa, quando a gente coloca ele para executar, para ver se ele está realizando corretamente as linhas de código que nós colocamos ali, ele começa, ele vai em busca dessa função main, né? A gente coloca para rodar, ele vai em busca do main, porque é a primeira linha que está dentro do main, a primeira linha que está dentro do main é a primeira linha que vai ser executada no programa. E daí o programa vai sendo executado linha após linha, tá? Então ali no caso, a primeira linha executada nesse exemplo vai ser a declaração da variável altura. Ali a variável altura, ela está sendo declarada como int, que está errado, né? Então aquilo ali está de propósito para mostrar para vocês, mas isso a gente já conversou semana passada, né? A altura, ela precisa ser do tipo float ou double, né? A altura é uma variável do tipo real, porque ela armazena valores com vírgula, né? Então a pessoa tem 1,76 de altura, 1,58, tá? Então essa variável ela precisa ser declarada como float ou double, tá? E como a gente declara? Então a gente coloca o tipo da variável primeiro, daí o nome da variável e o ponto e vírgula no final. Em C, todas as linhas exigem esse ponto e vírgula no final. Se vocês, por acaso, esquecerem de colocar esse ponto e vírgula, na hora de rodar o programa, executar o programa, a IDE vai mostrar, tá? Vai mostrar que tem um erro na linha tal, e daí vocês vão começar a criar
o hábito aí de reconhecer os erros também. E vocês vão identificar aqui o problema daquela linha, a falta do ponto e vírgula, tá? Daí insere o ponto e vírgula, executa o programa de novo para ver se não tem um outro erro, tá? Então é sempre o tipo de dado seguido do nome da variável e o ponto e vírgula no final. Sexo. Sexo é uma variável do tipo char, porque o sexo vai guardar F para feminino, M para masculino, por exemplo, né? Então, o tipo da variável é char, o nome da variável é sexo e o ponto e vírgula no final, tá? Tranquilo até aí? Depois vem a entrada de dados, né? Entrada de dados é quando a gente precisa que o usuário forneça alguma informação para o programa funcionar. Por exemplo, aqui nesse exemplo, está sendo calculado o peso ideal masculino e o peso ideal feminino ali embaixo, ó. Tá? Tem a fórmula do cálculo do peso ideal masculino, que é o M peso, e o peso ideal feminino, que é o F peso, tá? Então, para calcular o peso masculino ou peso feminino, a gente precisa, olhando para a fórmula ali embaixo, a gente precisa da variável altura. A variável altura faz parte da função da equação, do cálculo ali, né? Então, a gente precisa que o usuário forneça a altura para que esse cálculo aí seja realizado. Então, a gente pede aqui na entrada de dados que o usuário forneça o valor da altura, né? Qual a altura do usuário. E daí, para isso, a gente usa o printf e o scanf, tá? O printf na entrada de dados, é mais para exibir uma mensagem para o usuário. Vocês viram ali que ele coloca entre aspas e entre parênteses a mensagem. Então, o que vocês digitarem ali entre aspas é o que vai ser mostrado na tela para o usuário. Então, ali tem informe qual é a sua altura, 2 pontos, fecha aspas. Então, isso é o que vai aparecer na tela para o usuário. E daí ele vai digitar a altura e vai dar um Enter. No momento que o usuário der o Enter, aquele valor vai ser armazenado na memória do computador, tá? Então, o que acontece aqui? Eu acho que eu mostrei para vocês isso aí na semana passada. Quando a gente declara uma variável, por exemplo, deixa eu só apagar aqui. Quando a gente declara uma variável, por exemplo, a altura, né? Então, eu vou colocar lá, float, a altura, tá? Então, o tipo da variável, o nome da variável e ponto e vírgula no final. Lá na memória do computador é reservado um espaço para a variável out, tá? Então, no momento que eu declaro, isso aqui acontece lá na memória. E daí, no momento que o usuário informa uma altura ali no scanf, tem o scanf, aí aqui tem o %F, já vou explicar para vocês o que é, e comercial out, tá? No momento que o usuário digita lá na tela 1,67, esse 1,67 ele é armazenado no endereço de memória, é o que significa esse comercial, no endereço de memória reservado para a variável out. Então, o endereço de memória reservado para a variável out é esse aqui. E daí vai vir para cá 1,67. O scanf faz isso, o scanf que manda o valor que o usuário digitou lá para a memória, tá? Esse %F aqui, ó, que está entre aspas, a gente chama de código de formatação, tá? Então, dependendo do tipo dessa variável, vai ser um código de formatação diferente. Se a variável aqui ela é float, vai ser %F.
Se a variável aqui é int, aqui vai ser %d. Se a variável é char, vai ser %c ou %s. Ok? Então, cada tipo de variável tem o seu código de formatação. Ali no material tem a tabelinha dos códigos de formatação. Então, aqui, no caso desse exemplo, está sendo solicitado que o usuário informe a altura e o sexo, se é feminino ou se é masculino. Se vocês olharem o scanf do sexo, o que tem ali, ó? Tem um %c, entre aspas, né? Porque a variável sexo, ela é do tipo char, tá? Então, o código de formatação vai ser o %c. E daí esse programa, na verdade, ele não tá correto, porque aqui na sequência ele calcula o peso ideal masculino e feminino. O que o programa aqui ele deveria fazer? Ele deveria verificar se o sexo for feminino, daí calcula o peso ideal feminino. Se o sexo for masculino, daí calcula o peso ideal masculino, tá? Tem que ter um if aí, que a gente vai ver mais adiante, tá? Por isso que não tem o if por enquanto aí. Mas, então, a entrada de dados, o processamento, e daí falta aqui no código também a saída de dados. Porque o programa, os algoritmos, né, eles são formados por 3 etapas. A entrada de dados, depois o processamento e a saída de dados. Então, entrada de dados são os valores que o usuário precisa fornecer, tá? Se eu quero, por exemplo, que vocês façam um programa para verificar se o número é par ou ímpar, para verificar se o número é par ou ímpar, a gente precisa do número, né? Então, a entrada de dados vai ser o número. O usuário vai precisar informar o número. O que é o processamento? O processamento é verificar se o número é par ou ímpar. E a saída de dados é o quê? Informar para o usuário se o número é par ou ímpar, tá? Então, a saída de dados é a gente mostrar o resultado que o usuário está esperando como resposta do programa, ok? Então, falta nesse exemplo aí a saída de dados. O que seria a saída de dados nesse exemplo? O que seria a saída de dados aí? Mostrar o M peso e o F peso, né? Esse programa, ele existe para calcular o peso ideal feminino e o peso ideal masculino. Então, quando o usuário usa esse programa aí, o que ele quer saber? Ele quer saber o peso ideal dele, né? Então, eu vou entrar, vou executar esse programa e vou colocar lá que eu tenho 1,74 de altura e F para feminino. E daí o programa vai calcular o meu peso ideal e vai mostrar para mim o meu peso ideal. É o que eu estou esperando como resposta. Eu quero saber qual é o meu peso ideal. Por isso que eu estou usando o programa, né? Tá? Então, a entrada de dados, processamento e saída de dados. Certo? Vamos adiante. Ali tem no slide seguinte, é uma explicação, as coisas que eu passei ali. Na sequência, vocês têm a declaração de constantes, tá? O que é constante, o que é variável? A gente viu isso semana passada, né? Variável é quando a gente pode alterar o valor da variável ao longo do programa, né? Eu declaro ali uma variável A. Essa variável A pode receber 5, depois ao longo do programa a variável A pode receber o valor 7, ao longo do programa a variável A pode receber o valor 15, né? É uma variável, ela pode ter o seu valor
alterado ao longo do programa. E o que é uma constante? Uma constante não pode ter o seu valor alterado. Um exemplo clássico que a gente viu semana passada é o π, né? O π, ele vale 3,1415. Eu não posso chegar lá no meio do programa e dizer que agora o π vale 18, né? O π tem o seu valor padrão na matemática, tá? E daí, para declarar constante, é um pouquinho diferente da declaração de variável. Constante, a gente usa o sustenido define, o nome da constante, tá? E a gente procura, é uma convenção também entre os programadores, declarar a constante sempre toda em maiúscula, tá? E depois a gente coloca o valor dessa constante, né? O valor que essa constante vai ter ao longo de todo o programa. Aqui a gente vai pular. Aqui o comentário também a gente vai pular, tá? Depois eu vou mostrar para vocês na prática. Funções aritméticas, quando a gente utiliza uma dessas funções matemáticas aqui, a gente precisa incluir a biblioteca match.h. Tinha ela aqui no exemplo anterior, né? Aqui, ó. Aqui tem a biblioteca match.h inserida no código. Então, e no código não tem nenhuma função matemática, tá? Então, não precisaria incluí-la ali nesse exemplo. Mas sempre que vocês quiserem utilizar uma dessas funções ali, ó, olhem na coluna ali da função, logaritmo, valor absoluto, raiz quadrada, que é o SQRT, que a gente usa bastante. Aqui exponenciação, a gente usa o pol, né? Quando eu quero fazer x elevado na y, né? Então eu uso a função pol. Preciso fazer 14 elevado na 27, né? Então a gente usa o pol. E outros, cosseno, seno, arco tangente. Hã? For. Que for? For quando a gente faz o para. Isso é só mais adiante, a gente não vai ver isso agora. Não assusta o pessoal. Operadores relacionais. Então a gente vai usar o maior igual, menor igual, igual. Pessoal, igual são dois iguais na linguagem C, tá? Um igual recebe. Então, A recebe 5. A gente faz A igual a 5. Agora, se eu for comparar o A com o valor 5, né? Se A é igual a 5, a gente usa dois símbolos de igual, certo? Isso vocês vão pegando aí ao longo das implementações. Diferente é o exclamação igual, como tá ali. Aqui a gente pula por enquanto. O e, o ou e o não, lembram da aula passada? O e, o ou e o não. O e, a gente não usa a letra E, tá? Em C. A gente usa dois es comerciais, como tá ali. O ou também a gente não usa ou, a gente usa dois pipelines, tá? Que é o que vocês têm no teclado ali no lado do shift, no lado esquerdo, tá? E o não é exclamação. Então, sempre que vocês quiserem negar alguma condição, por exemplo, vocês vão usar a exclamação antes da condição. Tudo a gente vai ver na prática também, tá? Aqui a gente pula por enquanto, aqui também. E aqui começa a falar do printf, tá? Nesse slide. Eu vou mostrar para vocês na prática, tá? Mas tem aqui explicando o printf. Isso aqui eu quero mostrar para vocês. A gente viu um printf na entrada de dados, né? Ali no exemplo, né? Que era para digitar a altura. O printf na entrada de dados é só uma mensagem. A gente coloca entre aspas duplas e é uma mensagem que vocês digitarem entre aspas duplas é o que vai aparecer na tela, tá? Agora, quando o printf é para mostrar uma saída de dados,
a gente usa aqui, ó, os códigos de formatação também. Aqui no caso, ele está mostrando o MDC entre dois números e o valor do MDC. Vermelho ali é o valor do MDC, tá? Olhem na tela de vocês que aqui mudam as cores. Então, o vermelho ali seria o resultado do MDC. O que está em verde é o primeiro valor e o que está em azul é o segundo valor, tá? Então, ele vai mostrar na tela exatamente isso, ó, o MDC entre número tal e número tal é tanto, tá? Daí, o primeiro código de formatação que vocês têm em verde ali, o primeiro %d, ele vai mostrar o valor que está armazenado na variável M de Maria. Vejam que eu coloquei a mesma cor, viram ali? O segundo %d, o segundo código de formatação que está em azul, ele vai mostrar o valor que está armazenado na variável N de Nair. E o %d em vermelho, ele vai mostrar o valor da variável X. Então, na saída de dados, quando vocês querem mostrar o valor de uma variável, vocês precisam utilizar o código de formatação, tá? E onde esse código de formatação estiver, é onde o valor da variável será mostrado, tá? Daí, na sequência, vocês têm os códigos de formatação que eu falei para vocês antes. Então, %d é inteiro, %f é float, %lf é double, o %c é caractere, %s é string, ponteiro a gente não vai estudar, tá? E se vocês querem que apareça na tela o símbolo de %, vocês precisam usar 2%, como tá ali, ó, por cento, tá? Depois tem uns códigos de formatação para disposição na tela. A gente vai usar, tá? Ao longo das implementações, eu vou mostrando para vocês quando houver necessidade. Ali tem alguns exemplos de printfs, que depois vocês podem usar, estudar, olhar com calma, tá? Quando vocês forem estudar esse material. Tem algumas formatações ali também que a gente vai vendo ao longo dos exercícios. Daí começa a falar do scanf, a gente vai ver na prática agora também. Tá? Isso aí. Vamos pegar os exercícios lá da aula passada. Tá tudo lá na sala virtual, tá? Todo o material. Então, aqui são exercícios bem simples, tá? Pra gente começar a programar. Bom, antes da gente começar aqui, eu vou mostrar para vocês como criar um projeto lá no CodeBlocks. Vejam se vocês têm o ícone na área de trabalho, CodeBlocks. Se não, digitem ali embaixo, ó, CodeBlocks. Tá? Daí tá ali o programinha. Aí vocês vão abrir o programa, tá? Vamos fazer passo a passo para todo mundo entender como cria o projeto. Não sei se essa tela aqui apareceu para vocês, tá? Quando vocês abriram o CodeBlocks. Sim?